Beleza, o sistema informou que a gravação foi iniciada. Vou iniciar também o compartilhamento da tela. Após o nosso encontro, eu vou baixar o vídeo, postar lá no meu canal do YouTube e compartilhar o link com vocês via portal e via site, tá? Deixa eu só ver aqui, fazer o ajustezinho, beleza. Então vamos continuar aí, começar nosso bate-papo. Galera, esse material que está aí sendo exibido na tela para vocês, esse documento de Word, é o material que eu preparei para a aula de hoje. Por que ele está diferente dos outros encontros? Porque ele tem aí um modelo de petição. Vocês estão vendo aqui em cima que é um modelo revisado. Eu prometi para vocês, né, desde o primeiro encontro, que esse fechamento da reclamação trabalhista, né, que a reclamação trabalhista era, dentre as peças que nós vamos ver na prática simulada, o primeiro conteúdo e o conteúdo mais importante e o conteúdo mais extenso, tá? Daqui para lá o resto é fácil, tá? E que eu prometi compartilharia o modelo que a gente costuma usar lá no núcleo, né? Para poder atender os assistidos nossos aqui da faculdade. Até mesmo porque a maior parte dos assistidos que chegam lá no núcleo procurando a assistência jurídica gratuita, qual é o perfil deles? São reclamações trabalhistas de valor muito baixo, onde você tem pouquíssimos direitos a serem pretendidos, a serem requeridos. E, na verdade, o que aconteceu com aquele trabalhador que chega ali no núcleo? Ele não achou um advogado que aceitasse patrocinar a causa dele. Naturalmente, por quê? Normalmente são reclamações que não chegam a um salário mínimo, não chegam a 2 salários mínimos. Aí o advogado faz a continha dele ali dos 30%, R$ 1.000, 30%, 300, infelizmente não vale a pena eu pegar a tua causa, né? Você procura alguém. Né? E aqui no nosso município, né, tem ali o nosso escritório modelo, que faz essa assistência jurídica gratuita e dá esse suporte. A gente faz mesmo esse filtro, né, das causas que, assim, que na prática a maioria dos advogados não quer pegar, até mesmo para não estar abraçando patrocínio de causas que são interessantes para o mercado e está retirando, né, a possibilidade aí, competindo com um profissional que está no labor. Isso aí é toda uma história que a gente vai conversar lá em prática real no núcleo, nas nossas estratégias lá, daqui a 2 semestres, né? Vamos lá. Então, eu dei uma boa revisada, né, no modelinho que a gente usa no núcleo, que é um modelinho padrão que fica lá no computador, para o aluno só ir adaptando e dar celeridade aos procedimentos, tá? E para ele ficar um pouquinho mais didático e adequado ao nosso caso. Beleza? Então, transformei aqui num roteirinho de exercício desse tipo de petição. Vamos lá. Prática jurídica simulada trabalhista. Beleza. Vamos elaborar uma reclamação trabalhista com base no caso que se apresenta abaixo. Caso em que eu inventei, tá? Só dei uma adaptada aqui nas datas no valor do salário aqui para a gente treinar. Esse é um casinho que eu já treinava com a galera antes. Não vamos inserir, no caso, dados específicos de qualificação para fazermos o treinamento da utilização de qualificação e informação genéricas. Gente, vocês vão perceber que no caso concreto eu não digo qual é a cidade que o cara trabalhou, eu não estou dizendo qual é o TRT ao qual ele é vinculado, eu não digo se ele é casado, se ele é brasileiro, nada disso, tá? Vamos utilizar lá os termos, né, genéricos, só para indicar para o avaliador que eu sei que aquele termo precisa constar da qualificação, que eu sei que o endereçamento tem que ser feito daquela forma. Por quê? Porque isso vai gerar para mim um modelo genericão. Quando você pegar aí um caso concreto, você vai ver lá, ó, da vara trabalhista de... Aí você, pô, aqui é o lugar que entra o nome da cidade que está indicada no caso. Você vai completar aquelas reticências, tá? Mas vamos rolar aqui a tela para baixo e vamos combinar isso aqui junto. Vamos superar isso aqui juntos, tá? Tá vendo, ó? Caso curtinho, e apesar desse caso ser bem curtinho desse jeito, a reclamação ficou, ó, essa é a página 1, se a página não é essa, eu estou com 6 páginas, a reclamação ficou com 5 folhas. Vocês verem, mais curta que seja, a reclamação é longa. Não é difícil, mas é longa. Vamos lá. Tício trabalha na empresa Alfa Limitada. Trabalha na empresa... O Alfa sumiu aqui, cara. O Alfa estava aqui. Trabalha na empresa Alfa Limitada como auxiliar de escritório,
recebe mensalmente salário de R$ 2.000. Informações básicas que tem que ter lá do contrato de trabalho, lembra? Que é aquela narrativa fática, causa de pedir remota. Exerce sua função de segunda a sexta-feira, das 8 às 16, com 1 hora de intervalo para refeição, das 12 às 13. Fiz um horáriozinho curtinho para não gerar hora extra, tá? Não ter que ficar uma reclamação muito, muito longa, muito extensa. Foi admitido no dia 2 de janeiro de 2019 e injustificadamente dispensado em 14 de setembro do corrente. Ao ser dispensado, o gerente Mévio desculpou-se ao ser dispensado. Bom, vamos melhorar aqui. Dispensado. Tá vendo? Ao vivo a gente... Eu não gostei muito da redação que fiz aqui. Vamos tentar modificar aqui, ó. Não gostei muito de como ficou escrito, não. Depois, todo o texto, quando a gente revisa, né, a gente tende a mudar. O gerente Mévio, ao dispensar, acho que melhorou, desculpou-se e disse que a diretoria somente pagaria os créditos trabalhistas na justiça, pois, infelizmente, a empresa não tinha mais dinheiro em razão de dificuldades impostas pela crise financeira que assola a nação. Gozou. Aí, aqui, vamos lá explicar qual é o intuito de mostrar, de fazer um caso concreto tão enxutinho, né? Para poder mostrar como, por mais curto que seja o problema apresentado, quantos pedidos ele pode gerar, tá? Então, já falei aqui os termos do contrato de trabalho, os prazos, tudo direitinho, e que ele foi dispensado sem nada receber. O cara até pediu desculpas e tal, que é para não ter vamos ter um pedido de dano moral, mas é para não ter um argumento muito extenso de dano moral, para a gente poder treinar ali, ó, pelo menos o início de argumento. Se no caso concreto que for apresentado, se numa questão de prova que for apresentada tiver mais alguns motivos que você sinta que vai dar para fazer que o caso concreto está pedindo ali um argumento de dano moral, você vai elastecer os argumentos dentro desse padrão que a gente está fornecendo, tá? Vamos lá. Imagina. Nesse parágrafo eu informo o que ele já recebeu. Por quê? Está de um ano para outro. Ele não recebeu nada, então vou informar que pelo menos as verbas do fechamento do ano ele recebeu. Então digo aqui, ó, gozou de férias regularmente pagas, referente ao período de 19 e 20, período aquisitivo 2019, 2020, em janeiro de 2020. E recebeu o 13º salário de 2019 tempestivamente, quando da dispensa não recebeu saldo salarial ou qualquer outra verba, estando em dia com o recebimento dos demais salários. Eu só estou completando aqui, mas vai estar ajustadinho conforme o nosso modelo aí proposto, tá? Então, vamos lá. Na qualidade de advogado litício, promova a medida judicial adequada, considerando que a pretensão é equivalente a R$ 10.000. Beleza? Dentro daquilo que nós conversamos no encontro da semana passada, que o caso concreto ele pode te dar ali um valor, tá? Mas você não precisa saber fazer cálculo lá para exame de ordem, você vai deixar lá os espacinhos lá com R cifrão reticências, e na hora ali de mencionar valor da causa, se o caso concreto não te der um valor para a causa, tá? Você vai colocar R cifrão reticências. O que pode acontecer no exame de ordem, diferente do que está aí, promova a medida judicial adequada pelo rito ordinário e não tem valor da causa, você vai colocar R cifrão reticências e vai fazer a fundamentação do rito ordinário. Veio aí um valor pretendido abaixo de 40 salários mínimos, igual ou menor, você vai trabalhar o rito sumaríssimo, beleza? E é o nosso caso aqui. Vamos lá, vamos rolar aqui. Então, como é que ficou aqui a nossa... Gente, não estava nem com a mão no mouse, galera, foi mal. Hoje o computador resolveu fazer as pirracinhas dele, né, de costume, no meio da exibição da tela. Vou aumentar um pouquinho, que eu imagino que esteja pequeno para vocês, né? Então, espero que tenha melhorado, tá? Então, como é que ficou a nossa proposta de petição? Vejam que lá,
Percebam que lá no caso concreto não tem indicação de local, mas uma peça na seara trabalhista. Vamos fazer ela de maneira genérica. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara do trabalho de não tem local, bota reticência de maneira genérica. Tracinho, tribunal regional do trabalho da, não tem mencionando, reticências de tal região. Vamos, continua, né? Qualificação do Tício, né? Qualificação aí do nosso constituinte, aquela qualificação cumpridona que nós vimos no nosso segundo encontro. Tício tem sobrenome dele? Não tem reticências para substituir o sobrenome, porque o 319 do CPC fala nome e sobrenome, né? Qualificação completa. Então, Tício, reticências, nacionalidade, estado civil, auxiliar de escritório. Deixa eu só. Palavras aqui gritando, ficou um pouquinho. Não gostei da estética. Bom, acho que melhorou agora. Nacionalidade, estado civil, auxiliar de escritório. Eu coloquei aqui a profissão dele, por quê? Porque a profissão foi mencionada no caso concreto. Então, eu digo aqui qual é, tá? Identidade, número, tal, CPF, CTPS, né, que é a carteira de trabalho, número tal, série tal, nascido em, aqui é a data de nascimento. Eu poderia também colocar data de nascimento, reticências, tá? Filho de, nome da mãe, reticências, nome do pai, reticências, que é a filiação. Eu poderia também colocar aqui filiação, reticências. NIT barra PIS, só para a gente lembrar. Reticências, né? Porque não tem essa informação, mas está lá o ato 92 que eu compartilhei com vocês. Endereço eletrônico, residente no endereço completo, tal. Vem com o maior respeito à presença desse juízo através do seu advogado. Eu vou negritar aqui porque essa menção ao advogado, com fulcro ao advogado, e seu endereço completo, com fulcro no artigo 77, inciso 5º do CPC, é um dos trechos lá do nosso roteiro de petição. Né? Então, vamos lá. E com fulcro nos artigos 840 e 852-A, no caso aqui, no artigo 852-A e seguinte da consolidação das leis trabalhistas, vem propor o verbo que nós vamos aqui eleger para apresentar uma determinada exordial, apresente reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, indicação do rito, porque o caso concreto deixou lá para a gente um valor adequado a esse rito, beleza? Que influenciou aqui na fundamentação, influenciou no nome da peça processual. Beleza? Vamos lá? Em face D, aquela qualificação simplesinha de pessoa jurídica, né? Em fase D, empresa alfa limitada, se tiver nome fantasia, reticências, CNPJ reticências, coloquei aqui outros, né, elementos, né, que constam lá do 92, né, instituição estadual, municipal, reticências de maneira genérica, endereço eletrônico, endereço completo. Beleza, preambularmente. No segundo encontro, acho que foi no terceiro encontro que nós tratamos de preambulares, tutelas, né? Tratamos ali dessas questões preambulares, essas questões que vêm antes ali dos fatos e dos fundamentos. Então, aqui está replicado, né? Está espelhado aquilo que nós conversamos no respectivo encontro. Pedidos de gratuidade com fundamentação na legislação atualizada, né? O reclamante afirma nos termos de 790, parágrafos 3º e 4º da CLT, na forma do 98 do CPC, seria economicamente suficiente, não possuindo condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, pelo que requer, desde já, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Publicações. Faço esse pedidozinho de publicações, né? O reclamante informe, atenção, que dispõe 77.5 do CPC, que é patrocinado pelo advogado, com o endereço completo, onde receberá intimações, notificações e todo tipo de comunicação do juízo. Bom, eu faço uma observação aqui. Notem que eu fiz menção ao advogado aqui, no corpo, né, da qualificação, né, no preâmbulo lato sensu da petição, e mencionei novamente
né? Indiquei novamente advogado sem endereço completo aqui nas preambulares da nossa petição. Por quê? Para que o modelo de vocês tenha essas duas formas. No exame de ordem, nos gabaritos comentados, a menção ao advogado sem endereço completo em atendimento ao 77, inciso 5º do CPC, ela vem orientada a ser mencionada ali ao lado da qualificação do reclamante. Atualmente, a galera que está mais focada em fazer os bizus para cursinho, né, para preparatório para exame de ordem, né, os professores, colegas, né, que elaboram essas apostilas, dentre aqueles que eu conheço, a recomendação tem sido a seguinte: orientar os alunos a inserir aquela menção advogado em endereço completo em preambular, como está feito aqui, ó. Fazer uma marcaçãozinha aqui em amarelo para chamar mais atenção. Em preambular, por quê? Porque você força o candidato, você força o aluno a ter que redigir uma preambular, pelo menos uma, dentro da reclamação trabalhista que ele está formulando. E se você força o candidato a escrever pelo menos uma preambular, em tese, você vai estar forçando ele a refletir se outras tantas não devem ser arguídas, né, nessa oportunidade. E aí ele consegue fazer uma revisão mental da questão que está sendo proposta. Você diminui a margem de erros e a chance desse candidato perder pontuação por ter esquecido uma preambular. Tá? Beleza, vamos seguir. Percebam que lá no caso concreto ele foi mandado embora sem nada receber, mão na frente e outra atrás. Então vamos seguir aí, né? Da tutela provisória de urgência em caráter antecipado. Por quê? Como ele é mandado embora? Mais de um ano de casa. Foi mandado embora, não recebeu as verbas rescisórias, não recebeu nada. Então não recebeu guia para seguro-desemprego, não recebeu guia para FGTS, chave de conectividade, nada. Então, no mínimo, vai ter que ser requerida uma tutela provisória para pedir a habilitação do seguro-desemprego e pedir o levantamento dos depósitos, porventura constantes, da conta fundiária vinculada, do FGTS. Então, vamos partir para lá, né? Da tutela provisória de urgência em caráter antecipado. Modelinho. Lembrando a vocês que eu tentei dar uma enxugada nesse modelo hoje, tá? Esse modelo está revisado, vocês veem que eu estou lendo ele junto com vocês e achando outros ajustes para fazer, porque eu dei uma enxugada nele para que vocês tenham um modelo enxuto, que a nossa primeira avaliação vai ser uma reclamação trabalhista e que vocês possam adaptar esse modelo para a reclamação de vocês, tá? Que vocês possam usar esse modelo, mas não usar esse modelo com as minhas palavras. Peguem essa redação que eu fiz e modifiquem. Imprimam o seu DNA à reclamação de vocês. Modifiquem ela, modifiquem o espaçamento, modifiquem a fonte, modifiquem principalmente o texto. Tá? Você pode manter esse encadeamento de ideias como está, mas ousem, tá? Dentro das peças que vocês vão fornecer como avaliação parcial. Por quê? Tá? Por um motivo muito simples. A gente já começando a conversar um pouquinho de prova. Gente, a prova de prática simulada, mesmo no presencial, não é bicho de 7 cabeças para ninguém. Nós vamos conversar de todas as peças em sala de aula. Eu não faço mistério com relação à peça que vai cair na prova. Ó, gente, estudem mais a peça tal, essa que vai cair na prova. Dou o modelinho para vocês e a prova consulta o código. Então não tem por que ninguém tombar. Tá? Ninguém fica consegue cair, tirar aquela nota baixa. Por quê? Porque basta a roteirização e a adequação do roteiro que já é fornecido. Jogando no simples, é como se vocês já estivessem levando para casa a resposta da prova. Vocês só vão fazer o quê? Adaptar essa resposta para o caso que vai ser apresentado, no nosso caso aqui, no dia 29, que vai ser compartilhado. Assim como nós fazemos no dia a dia do advogado. Tá? O advogado entra com uma ação, vai requerer direitos semelhantes para casos diferentes. Então, você vai adaptando a tua peça. Então, a ideia aqui é que vocês se preocupem menos com a nota e muito mais com o exercício da peça processual, para que a data base e a avaliação seja tão somente mais uma aula, só que muito mais fácil do que todas as outras, porque as coordenadas já estão nas mãos de vocês. Então, vamos voltar aí, né? Sugestão de requerimento de seguro-desemprego. Da tutela provisória para o seguro-desemprego. Eu gosto de fazer assim, tá?
dar uma diquinha aqui do lado, né, para o juiz já ver, opa, aqui eu vou ler sobre isso, para facilitar, né? Lembra, elementos da comunicação jurídica? Eu estou enviando uma mensagem composta de um canal e um código a um determinado receptor e eu estou pensando em atender os parâmetros que esse receptor está esperando ler na minha mensagem. Então, vamos lá. Requer seja deferida a habilitação ao seguro-desemprego, com a respectiva expedição de ofício, a delegacia vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, eis que em controvérsia a dispensa motivada. Tudo na forma, quando for prova, tem que indicar artigo de lei, porque o avaliador não noviticuria, só quem noviticuria é o juiz. Então, indica aí, eu indiquei aqui o artigo 3º da Lei 7998 de 90. Eu tive que reiniciar, eu estava com a lei aberta aqui, deixa eu ver até se eu consigo abrir de novo. Eu tive que reiniciar o computador para o Teams poder aceitar minha conexão e acabou fechando a minha tela lá que já estava com as leis. Enquanto ele abre lá em segundo plano, vamos dando sequência. Tá? E aí, como é uma tutela, né, eu tenho... Vamos lembrar lá do processo civil. Eu tenho as tutelas provisórias, elas são de urgência ou de evidência. Fizemos a reflexão na respectiva aula, que é daqui da nossa prática trabalhista, via de regra, serão de urgência. E as tutelas de urgência, elas demandam que você tenha um argumento de juízo de probabilidade, um argumento de risco ao resultado útil do processo, ou seja, de perigo in mora e de fumus boni iuris. Então, novamente fiz aqui um argumento bem curtinho, tá? Expandam ele, transformem esse parágrafo em 2, 3, quando forem fazer o exercício da peça processual de vocês. Então, o fumus boni iuris se demonstra na evidente relação trabalhista com regularmente reconhecida em CTPS que ora consta. O periculum in mora se consolida na natureza alimentar da verba pretendida, sendo necessário seu recebimento para a manutenção da subsistência do reclamante, presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC. Deixa eu dar uma grifadinha, né? E vou colocar aqui um amarelinho no fumus boni iuris no periculum in mora desse parágrafo aqui, só para, né, chamar mais a atenção de vocês lá na hora de elaboração da peça. Beleza? A mesma coisa fiz com o depósito fundiário. Para poder ficar uma redaçãozinha bem enxuta, esse parágrafo aqui eu repeti, porque o fundamento é o mesmo, mas ousem e modifiquem-no, tá? Na semana de provas. Bom, depósitos fundiários. Requer seja deferido o levantamento do saldo fundiário, havido até a presente data, sem prejuízo dos ainda devidos, com a respectiva expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, eis que, em controvérsia, dispensa motivada, tudo na forma do artigo 20, inciso 1 da 8036 de 90. Aí aqui, mesma coisa está lá em cima, fumus boni iuris, se demonstra na evidente relação trabalhista, já consolidada, periculum in mora na natureza alimentar da verba. Gente, vou dar uma dica. Normalmente, lá no exame de ordem, quando vem a fundamentação dos gabaritos comentados para essas tutelas, vem pedindo para que o aluno mencione pelo menos o número da lei. Então, se você não conseguir decorar esse artigo... Léo, mas a prova é de consulta. Vamos contar uma história para vocês daqui a pouco. Tá? Se você pelo menos lembrar o número da lei do Fundo de Garantia, né, 8036 a 7998, você já deu bons passos nessa direção. Tá? Para pelo menos, conforme a lei 8036 de 90, que é a lei da FGTS, a lei 7998, que é a lei do seguro-desemprego. Claro que as duas já sofreram diversas modificações posteriores. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é a 7998, tem um compilado embaixo, mas eu estou pedindo para abrir o não compilado para mostrar isso. Tá? Aqui está a lei do seguro-desemprego, o programa de abono salarial, seguro-desemprego, tal, tal, tal. E vem lá, até o caput já foi mudado para tirar a letrinha maiúscula que estava aqui do seguro-desemprego. Olha só a mudança, né? Em 94. E daí por diante, só vocês abrindo isso daqui para poder dar uma olhadinha, né, em todos esses detalhes de modificação legislativa que ocorreram em 2014, 2015, com relação ao seguro-desemprego, e aquele que nos interessa, né, que terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove. Por que eu estava querendo abrir a lei para mostrar? Tá? Dependendo do período do que for falado no caso concreto, ele pode estar ou não habilitado à percepção de seguro-desemprego. E aí eu vou ter que fazer uma consulta a essa tabelinha. 12 meses nos últimos 18, imediatamente anteriores à dispensa. No nosso caso concreto, ele trabalhou 1 ano e tal, ele está aqui, não preciso falar nada disso.
pelo menos 9 nos últimos 12 imediatamente anteriores à dispensa, quando da segunda solicitação, e cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando das demais solicitações. Porque o caso concreto pode trazer uma pegadinha para você com relação a isso. Pode ser que a primeira solicitação o cara tenha trabalhado 6 meses e não ter direito. Trabalhado 4 meses e não ter direito. Então, tem que ter um cuidadozinho que pode ter uma pegadinha no exame de ordem com relação aos parâmetros de deferimento, né, de percepção do direito ao seguro-desemprego. Outro detalhezinho importante, né, ainda mais para vocês que estão aí, né, fazendo a prática trabalhista, vocês estão no 8º período, que é o período dessa disciplina, no 7º e no 8º, acredito, então no 4º ano. Hoje ainda, no noticiário, estava sendo falado sobre uma nova modificação nas regras de seguro-desemprego. Então, provavelmente, para aqueles dentre vocês que pretendem fazer o exame de ordem, a segunda fase focada na área trabalhista, tomem cuidado com isso antes de ir fazer a prova, tá? Por quê? Porque pode ter modificação próxima, modificação recente ali à época da prova de vocês. E cuidado redobrado, porque você não sabe se aquele gabarito vai estar pautado já na modificação, que de repente vai estar em vigor quando você está a data da prova, ou se de repente a prova foi planejada antes da mudança legislativa. Por que esse cuidado? Claro que vai ter indicação de doutrina, de lei e tudo mais, mas porque isso pode influenciar numa eventual necessidade de interposição de recurso contra gabarito. Sobre isso, vamos conversar no final do encontro, tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, aqui, né, fizemos aqui os pedidos de tutela, os pedidos de preambularem. Percebem que está tudo sendo espelhado, tudo aquilo que nós vimos nos 2 primeiros encontros foi espelhado até então, né? Então, vamos continuar aqui. No mérito, eu fiz esses destaques bem pontuados. Normalmente, as redações dos modelos de reclamação trabalhista, vocês vão ver uma redação mais prolixa, mais extensa, uma redação mais elastecida. Não tem problema nenhum, tá? Por que eu fiz dessa forma? Para poder demonstrar esse primeiro momento aqui, ó, tá? Que eu coloquei tudo junto no mérito. Nós poderíamos ter colocado aqui alternativamente dos fatos e fundamentos. Aqui, para ficar como sugestão, que também vai estar certo, vai estar até mais próximo daquela roteirização primária que fizemos, tá? E procurei, dentro desse primeiro momento, fazer o resuminho do caso concreto. Que sentido? É o resuminho da relação de trabalho à vida por tício, tá? Ó, o reclamante foi admitido pela reclamada em 2/1/2019, tendo sua CTPS regularmente anotada, na função de auxiliar de escritório, para trabalhar de 8 às 16, com uma hora de intervalo para refeição, de 12 às 13, segunda a sexta, recebendo como último salário mensal R$ 2.000, conforme o lerite, cuja cópia ora se acosta, e foi injustamente dispensado em 14/9. Gente, deixa eu fazer uma observação, aproveitar a oportunidade. Eu já tinha dito que ia fazer uma, né? Que ia contar uma história. Ah, tá. Prova de... Vou anotar aqui no canto para contar os causos, né? Beira. Mas a gente fala no final. Exame de ordem sem código, né? Então vamos lá. Pasmem, não é raro nós pegarmos reclamações trabalhistas para contestar aonde o causídico, aonde o advogado reclamante esquece de mencionar com exatidão a data da dispensa, tá? Faltou data da dispensa, você combate, argui a inépcia, lembrando que ele tem prazo para aditar a reclamação até o recebimento da contestação. Chegou na primeira audiência ali, batalhou o acordo, ele não fez o acordo, entrega a contestação, recepcionada a contestação, excelência pela ordem. Eu quero arguir inépcia do exordial, inviabilizado o exercício do contraditório da ampla defesa por ausência da data de dispensa. Se não tem data de dispensa na exordial, eu não tenho como elastecer minha defesa, porque eu não tenho parâmetro para combater os pedidos formulados. Pronto, geralmente cola, fica bem legal, tá? Mas é uma coisa muito simples, que com muita frequência a gente vê nas reclamações, tá? Aqui fizemos o resuminho da relação e para fechar aqui, né, o itemzinho, coloquei 1, 2, para quê? Para exemplificar que você pode fazer no macetinho, né? 2 passinhos.
aqui nos fatos, né? Conta o resuminho do caso concreto. Você ainda não fez nenhuma crítica ao caso concreto. Você ainda não disse que, em razão disso, ele tem jus a direito nenhum. Só contou a historinha lá da relação de emprego. E segundo passo, informa, ó, aí é o pulo do gato, que vai ser a ligação entre a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. Não recebeu qualquer verba, qualquer vítima, ó, não recebeu qualquer verba referente aos créditos trabalhistas devido por força da dispensa motivada. Pelo que, aí, agora vamos começar, né? Eu gosto, como já falei para vocês, de fazer assim separadinho, organizadinho. Acho mais didático. Na hora do juiz ler, acho que ele gosta mais também. Eu ia gostar, tá? E fica mais fácil, gente, de trabalhar o quê? De trabalhar os pedidos. Porque aí eu pego e dou uma revisada na minha peça e vou fazendo os pedidos na ordem que eles estão aqui. Inclusive, me ocorreu agora que eu tenho que dar uma ajeitadinha lá nos pedidos. Mas vamos lá. Saldo de salário. Verifique-se que o reclamante trabalhou por 14 dias do mês de setembro, sendo devido, portanto, saldo salarial nesta proporção, em razão da imprescindibilidade deste, conforme 457 da CLT. Vamos botar aqui um E, seguintes, porque o 457 encabeça o título da remuneração na CLT e diz que esta é imprescindível. Beleza? Próximo. Sempre lembrando, ó, tenho uma rubrica que eu estou requerendo. A rubrica qual é? Ó? Saldo salarial. Eu vou vincular ela ao quê? A um determinado artigo de lei. Beleza? Alguém abriu o microfone? Deixa eu ver se a pergunta. Não tem indicação ainda aqui. Cássia abriu o microfone. Alguma pergunta, querido? Ou abriu sem querer? Deixa eu ver. Não fez pergunta ainda. Deve ter aberto sem querer. Não tem problema. Tranquilo, tendo necessidade, só abrir, me chamar ou escreve aí no chat. Nada que é isso, não precisa se desculpar de maneira alguma, tá? Eu vou até deixar aqui o telefone aberto no chat da nossa equipe aqui do meu lado, porque às vezes vocês escrevem no chat e o computador não avisa, ele não pisca ali o ícone do Teams para mim. Então, quando eu deixo o telefone aberto aqui, se vocês escreverem alguma coisa, oi, Léo, aguenta um minutinho. Aí no chat vai aparecer aqui para mim, se o telefone funcionar. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir no nosso roteiro de reclamação. Então vamos lá, aviso prévio. Devido o adimplemento de aviso prévio indenizado, no valor de um salário do reclamante em seu favor, diante da dispensa motivada, conforme dispõe o artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Ela já estava até aberta aqui antes, gente. Vamos lá, CF 88 Planalto. Vamos dar uma verificada lá nela? O celular está de pirraça aqui, não quis abrir aqui o chat da nossa equipe. Vou tentar aqui de novo. Deixa eu ver, agora foi. Estou acompanhando aqui. O nosso chat agora paralelamente. Beleza. Vamos lá? 7º. Sétimo 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias do termo da lei, nos termos da lei. Tá a Constituição garantindo aqui aviso prévio para a gente. Beleza? Vamos dar sequência. Décimo terceiro salário, gratificação natalina. O 13º salário proporcional é devido, vez que não adimplido quando da rescisão imotivada do contrato. Esta é devido, é devido à proporção de 10 dozeavos referente ao ano de 2020. Por quê? Percebam que lá no caso proposto, né, a gente informa que ele recebeu o 13º salário de 2019 certinho, só lhe é devida a proporção referente ao ano de 2020. Ele foi dispensado no ano de 2020, no dia 14/9, só que tem a projeção do aviso prévio. Então, esse período do aviso prévio, mesmo que indenizado, ele se projeta no tempo de serviço
para todos os efeitos. Então, vai ser requerido o quê? 9/12? Não, vai ser requerido 10/12 com a projeção do aviso prévio ao tempo de serviço. Entenderam a continha? Os 9 meses que ele trabalhou, que tem aí na proporção, mais um mesinho do aviso prévio. Cumpre destacar que as gratificações natalinas dos anos anteriores se encontram regularmente quitadas. Informação que está lá no caso concreto, tudo tranquilo. Tudo conforme artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha lá, não custa, está aberto aqui, né? Aqui, ó, inciso 8º, né, direito trabalhista, 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Beleza, vamos continuar aqui com a fundamentação básica da nossa peça. Vamos lá, férias proporcionais. O reclamante faz jus ao recebimento de férias proporcionais na razão de 10/12 referentes ao período aquisitivo 2021, observada a projeção do aviso prévio sobre a data da dispensa motivada, conforme dispõe o 147 in verbis, o empregado que for expedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir no prazo em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior, devido também 1/3 sobre as férias. Ficou redundante, né? Faz jus também a 1/3 sobre o valor devido referente às férias proporcionais supra, conforme a previsão constitucional contida no artigo 7º, inciso 17, né, da Constituição. Vamos dar uma olhada lá no inciso 17, que é o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 do salário nominal. Preciso fazer uma menção direta ao terço constitucional, que ele é acessório ali à rubrica das férias, tá? Vamos lá. E aí já fiz os requerimentos dos direitos básicos, vamos partir, né, para os seus acessórios lá, o fundo de garantia. Léo, mas eu já não requeri o fundo de garantia lá em tutela? Sim, você requeriu a tutela. E se a tutela for indeferida, eu preciso fazer um argumento no bojo da petição, na barriguinha da petição, para poder fazer com que esse argumento se consolide em causa de pedir próxima, que vai ser espelhado lá nos meus pedidos. Então, olha só, deverá ser comprovado pela reclamada o depósito da verba fundiária de todo o período trabalhado, inclusive com liberação das guias para levantamento da quantia porventura existente, caso a mesma já não tenha sido levantada por determinação de juízo, respondendo ainda ré pelos depósitos não efetuados ou não comprovados, determinando o magistrado que seja o reclamante indenizado valores referentes aos meses não comprovadamente depositados na conta de FGTS. Tudo conforme Lei 8.036/90. Beleza? Vamos seguir. Multa fundiária. Faz um argumento, né, separadinho para ela, porque fica muito mais fácil, né, de você vincular a causa de pedir próximo a pedido, causa de pedir próximo a pedido. Você vai vincular, né, argumento lógico à conclusão obtida. É aquela lógica silogística, né? A premissa maior, a premissa menor, que é o argumento lógico, a dissertação, argumento dissertativo, argumentativo, que se vincula à conclusão lógica. Então, vamos lá. Em razão da dispensa motivada, deverá ser a ré condenada ao pagamento indenizatório da multa de 40% sobre os depósitos fundiários devidos ao reclamante, mesmo que não depositados, calculados em liquidação de julgado por todo... Então, aqui, como eu disse para vocês, estou fazendo uma adaptação do coisa antigo. Mesmo que não depositados, tudo na forma 8.036/90. Beleza. Está pré-liquidando, que a nossa liquidação. Essa peça aí já é uma peça pré-liquidada. Vamos lá. Seguro-desemprego, mesmo argumento. Deverá ser a ré compelida à entrega das guias de comunicação dispensa para habilitação ao seguro-desemprego, caso não tenha sido mencionada a habilitação
determinada pelo juízo por ofício, respondendo ainda a ré pela indenização substitutiva em caso de impossibilidade, por qualquer motivo, da reclamante em receber o referido seguro. Tudo conforme Lei 7998/90. Só para colocar aqui a fundamentação básica. Gente, por que estabelecer-se dessa forma? Deixa eu marcar 3 momentos aqui. Ó. Deverá ser compelida a ré a entrega das guias. Momento 1, entrega das guias. Caso não tenha sido mencionada a habilitação determinada pelo juízo. Deixa eu marcar isso daqui, vamos botar uma outra cor para a gente poder fazer a comparação. Respondendo ainda pela indenização substitutiva em caso de impossibilidade, vou botar só indenização substitutiva, para poder ler aqui os 3 momentos. Bom, por que eu fiz essas 3 marcações? Você imagina o seguinte, o cara foi mandado embora sem receber o seguro-desemprego. Beleza. Nós fizemos o requerimento de tutela, o juiz deferiu, habilitou, recebeu, esse pedido perde seu objeto. Só que você não quer ser sucumbente quanto a esse pedido, porque você não vai ser sucumbente quanto a esse pedido, porque, na verdade, esse pedido foi antecipado para você, porque ele era tão provável que visualiza-se, né, a sua vinculação a esse direito, e o risco ao resultado útil do processo, que era o risco à subsistência do empregado, deveria ser sanado. Então, o juiz já, né, bife na frigideira, já te entregou esse pedido. Então, na hora de julgar, que o juiz vai dizer, tendo em vista que a tutela foi concedida, confirma a tutela para deferir o pedido, confirma a tutela na forma dos pedidos item tal e qual, ele vai mencionar os 2 pedidos, nós vamos demonstrar aqui nessa roteirização, que já atendido. Então, ele vai deferir o pedido e já vai dizer que essa parte aí já foi paga. Digamos que o juiz não defira, né, a tutela. Então, ele vai determinar aqui a entrega das guias, né, a habilitação do seguro-desemprego. Digamos que, por qualquer motivo, não se consiga receber esse seguro-desemprego, porque o empregado não estava registrado direito, enfim, qualquer outro motivo que tenha levado esse empregado a não receber esse seguro-desemprego. Você não abre mão do direito do teu cliente, pede ao juiz a solução, né, que é a indenização. Pede para a empresa, ó, a empresa indeniza no valor aqui do seguro-desemprego. Então, eu peço que tenham algum cuidado com relação ao estabelecimento desse pedido de seguro-desemprego, que ele seja feito sempre nessas 3 etapas. Né, de compelir-se a entrega das guias, confirmando a tutela. Confirmando a tutela, 2, entrega das guias, 3, e muito mais importante, indenização substitutiva. Porque, na prática, normalmente, quando as guias não são entregues, ou quando o juiz não expede ofício para habilitação compulsória, quando tem que ir para a sentença, na prática, o juiz na sentença manda a empresa fazer a indenização substitutiva, que é uma solução muito menos burocrática para essa questão. Você não fica ali circulando entre habilitações do Ministério do Trabalho ou não, você consegue fazer com que esse empregado receba o seguro-desemprego, que se ele já não recebeu lá na tutela, se não teve a tutela deferida, já não é mais urgente, né? Continua sendo, a meu modestíssimo entender, mas pode ser pago ali junto com as demais verbas. Você exclui todo o problema ali de habilitação e de regularização documental e ele ainda entra no rol da liquidação das verbas trabalhistas como verba indenizatória, logo não sofre incidência de imposto de renda. Beleza? Então, vamos lá. Próximo pedido de multa do 477 requer, né, a reclamada deverá ainda ser condenada ao pagamento da multa esculpida no 447, parágrafo 8º da CLT, de um salário em seu favor, de um salário em favor do reclamante. Credo. A reclamada deverá ser condenada ao pagamento de multa de um salário em favor do reclamante por descumprimento do prazo estabelecido para pagamento da resilição contratual. Bom, o caso concreto deixou para a gente o quê? Ele foi dispensado sem nada receber, aquela dispensa padrão, né? Corre atrás do seu direito na justiça. Então, ele nada recebeu. Vamos dar uma olhadinha aqui no 477 da CLT, CLT Planalto.
Fez um barulhinho de alguém pedindo para entrar, mas está tudo regular. Beleza? CLT 477. Mais abaixo aqui, vamos seguir. Aqui, 477 já passou por algumas modificações, o que a gente precisa é disso aqui, ó. Na extensão do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes, realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e forma aqui descritos. Especificamente com relação ao prazo, vamos lá para o sexto. Aqui, ó, sexto com nova redação da reforma. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação de extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes no instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados em prazozinho, ó, de 10 dias, contados a partir do término do contrato. Então, toda vez que alguém te perguntar qual é o prazo para receber as minhas verbas da rescisão, 10 dias. Às vezes dá uma desconexão, né? Porque a empresa às vezes marca homologação no sindicato e tem entendimento que são 10 dias a partir da data da homologação, né? Tem juiz que entende dessa forma ou não, apesar da lei dizer que é 10 dias a partir do efetivo término do contrato. Beleza, e às vezes o sindicato só tem data lá para frente, é uma confusão. Eu particularmente acho que vale a pena entrar com a reclamação para pedir a multa, né? Porque, enfim, tá afrontando texto expresso de lei. Bom, vamos lá. E o oitavo, que é o que dá direito àquela multinha ali que nós estamos tratando nesse caso. A inobservância do disposto do parágrafo 6º, que é o prazo de 10 dias deste artigo, sujeitará ao infrator a multa de 160 BTN por trabalhador, bem assim como ao pagamento, aqui a parte que nos interessa, de multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de BTN, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa à mora. Então, se não deu causa, vai fazer jus a essa verba. Beleza? Está aqui a verbinha aí do 477, parágrafo 8º da CLT. E, finalmente, aí vamos para a verba do 467, né, que é a multa também, né, pelo inadimplemento das verbas em controvérsias. Faz jus o reclamante, vocês veem aqui que era Penélope, não Tício, faz jus o reclamante ao deferimento em seu favor da multa de quitar até o 467 da CLT para pagamento de 50% dos valores incontroversos devidos, não adimplidos, decorrente do término injustificado da relação de emprego. Vamos dar uma olhada lá no 467, só para poder lembrar dele? 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à JT a parte incontrovérsia dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Então, você tem que fazer ali o pedido. O empregador não chegou ali na data da audiência com um chequinho para pagar as incontrovérsias, 50% em cima das incontrovérsias. Geralmente, eles não pagam. Vamos lá. Partiremos aí para agora, ó, os danos morais. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais, condenação faz fundamental, notadamente em razão do sofrimento moral sofrido pelo reclamante, trabalhador zeloso e honesto, aquela floreada, né, que deixou de adimplir com suas obrigações econômicas e sociais em razão do desligamento abrupto e injustificado de suas funções e do irresponsável inadimplemento das verbas decorrentes da rescisão em razão do término da relação de emprego. Coloquei em negrito porque foi o único fundamento que eu pude vincular, né, à pretensão aos danos morais que foi deixado ali naquele caso que nós criamos para poder exercitar essa reclamação. Se ainda tivesse ali, o Mervin ainda chamou ele de feio, ainda chamou ele de burro, aí vamos colocar em um certo desagravo. Tá? Averte-se ainda que o reclamante, durante todo o período trabalhado, viu-se ofendido em sua moral subjetiva pelos padrões em razão do tratamento pessoal inadequado deferido ao mesmo. Essa questão aí de atraso salarial, né? Ao mesmo, não ao mesmo. Beleza? Deixa aí no modelinho. E, por fim, né, depois que eu peço tudo que é direito do meu cliente, aí eu vou pensar no meu bolsinho, vou pensar no bolsinho do advogado, vamos pensar aí nos honorários, tá?
por ser medida de mais legítima justiça, requer seja reclamada condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais previstos no 791-A da CLT, devendo ser o mesmo arbitrado pelo douto juízo, conforme parâmetros do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. Tem tribunal que discute se esses honorários estão sendo devidos ou não, mas a verdade é que o 791 ainda está em vigor, tá? Então, está em vigor, aqui, ó, que textozinho online direto do site do Planalto. É o texto legislativo mais atualizado que tem. Quando muda a lei, eles mudam aqui, tá? Mudou a vigência, eles já mudam aqui. Então, vamos lá. Artigo 791, advogado ainda que atue em causa própria serão devidos honorários de sucumbência fixados no mínimo 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurar sobre o valor atualizado da causa. Vou deixar mais um bisuzinho aqui, caso você precise recorrer da sentença. Toda decisão, como vocês bem sabem, deve ser fundamentada. O juiz não... a decisão do magistrado caberá embargo de declaração se não houver análise de todas as teses trazidas à baila pelas partes e também se houver julgamento de procedência ou improcedência que não esteja devidamente fundamentado. O que eu quero observar com relação a isso? Na prática, quando vem a sentença fala de honorário, o juiz dá 5%, a gente fica meio chateado, porque aqui, ó, os parâmetros. O juiz, ao fixar os honorários, observa lá o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa. Pô, grau de zelo profissional, o cara ganhou, será que ele não teve zelo? Vai fixar pelo mínimo? Acho adequado, pelo menos uma fixação média, mas deixa isso num cantinho. Entretanto, na maior parte das decisões de honorários, ele não esclarece, só se fala assim, considerados os parâmetros do parágrafo 2º fixo honorários sucumbenciais em tal percentual. Desculpa, gente, é porque eu fui ver ali se tinha alguém pedindo para entrar e acabei alternando aqui a tela. Eu sei que isso dá uma irritaçãozinha em algumas pessoas, né? Deixa eu tomar, né? Não foi minha intenção. Mas vamos lá. Aí fixo considerados os parâmetros do parágrafo 2º. Beleza, deixa. Aí vamos dizer que ali na sentença deu, mas geralmente não vale muito a pena recorrer só disso, tá? Segunda causa é um valor assim que vai fazer uma grande diferença. Geralmente eu particularmente não recorro a causa, ainda mais quando a causa é de valor comum, né? Mas eu estava falando aqui, mas surge lá um direito, né, a recorrer de parte da sentença para o cliente, determinado item da decisão foi indeferido, já vai fazer o RO, já vai fazer o recurso ordinário da sentença em razão daquele direito, daquela sucumbência parcial, você vai lá e já joga os honorários juntos, né? Já faz o requerimento dos honorários juntos. Não tem o que você reclamar lá dos direitos pretendidos pelo teu cliente para você embutir os honorários aí no eventual recurso. Eu costumo fazer um embargos só para que seja justificado, para dar oportunidade ali de uma readequação dos valores, do valor, do percentual de honorários fixados, quando eles não me agradam. Por quê? Embargo de declaração não tem custas, tá? Devolve a matéria para o próprio julgador, o julgamento é mais célere e você, em grande parte das vezes, principalmente quando é 5%, que é 5% que incomoda muito, né? E principalmente quando é 5%, você consegue jogar ele ali para 10%. Então, fica a dica aí para o dia a dia, né? Funciona, não é toda vez que funciona, mas funciona bem, tá? Beleza, vamos seguindo. Eu fiz aí um outro parágrafozinho para as custas, lembrando que cada item deve ser espelhado, né, em cada pedido deve ser espelhado em um item do nosso roteiro de peça processual. E já que eu vou pedir o pagamento de custas, eu abri um parágrafo só para falar nas custas. Mister, ainda se faz a condenação da reclamada ao pagamento das custas processuais conforme 789 da CLT. O que o 789 da CLT fala? Né? Caso ninguém tenha, né, olhado lá o 789, eu sei que todos vocês olharam, né? Tiveram... Estou descendo em vez de subir. Tiveram um professor de Direito Material e Processual do Trabalho maravilhoso, eu tenho certeza, né? Mas, né, tem muito advogado que chega ali, no iniciante que chega na Justiça do Trabalho e não tem noção dessa basezinha de cálculo, porque, né, só aprende isso na prática. Vamos lá, o 789, acho válido a gente dar uma olhadinha nele.
nos dissídios individuais e coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça Trabalhista, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual e no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão, olha que maravilha, com base em 2%, observado o mínimo de R$10 e o máximo, o limite, e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que serão calculados, aí tem toda uma regrinha, mas aqui, ó, é o 2%zinho, tá? Isso é bom saber, às vezes o juiz dá lá, a gente fecha o acordo, aí ele dá custas pro rata isento reclamante, é um despacho muito comum, aí você está ajudando ali o teu colega advogado a minutar o acordo que vocês estão celebrando, 2% pro rata, 1% só para a empresa pagar, já ajuda você a fechar o acordo. Vocês não fazem ideia de como, eventualmente, se custas pro rata ou custas pelo reclamante isento, a quem se defere desde a isenção, como é que isso já ajuda você ter um argumento a mais para fechar o acordo ali com o representante da reclamada. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque aqui que eu... Beleza. Deixa eu só inserir aqui mais um item. Zerinho, né? Eu vou fazer uma emenda. Requer... Eu estava tão preocupado aqui em fazer os pedidos, né? Vincular os pedidos à causa de pedido próximo, que esqueci de colocar algo fundamental, né? Requer a notificação citatória da reclamada para responder aos termos da presente sob pena e revelia. Não, item sem valor. Beleza, tá? Eu já tinha feito esse pedido, ele está lá embaixo, né? Está inserido lá no contexto das provas, mas eu quero colocar ele aqui também. A CLT chama, né, essa citação de notificação. Deverá ser notificada a reclamada para responder a reclamação trabalhista, promovida e tudo mais. Mas nós sabemos que essa primeira notificação ela tem natureza citatória. A Justiça do Trabalho faz notificações, então vai ter a notificação de natureza citatória, a notificação de natureza intimatória, uma notificação de carta precatória para tal finalidade, mas elas têm ali suas naturezas destacadas em razão do tipo de ato processual que se exerce, beleza? Então, como que a gente faz aqui, né? O que eu recomendo? Faz uma leitura do caso concreto e vai estabelecendo os pedidos na ordem que for aparecendo a necessidade conforme a releitura. Então, você fez a releitura do caso concreto, viu a qualificação do teu cliente, beleza, é uma reclamação. O que vem logo depois ali da reclamação? Qualificação da reclamada. Primeiro pedido, notificação citatória da reclamada. Fez o pedido. Aí, o que eu li ali abaixo, depois do pedido, depois da qualificação da reclamada? Eu li o meu argumento preambular de assistência jurídica gratuita. Primeiro pedido, requer seja deferido o benefício de assistência jurídica gratuita. Segundo argumento preambular, foi o de publicações em nome do patrono. Confirma ele aqui. Precisar não precisa, mas confirma, para você pegar o hábito de manter uma ordem lógica dos pedidos para não esquecer pedido nenhum. Então, fez o pedido, confirmou o pedido. E aí foi na mesma sequência que está lá em cima, ó, da tutela, deferimento da tutela provisória para habilitação do seguro-desemprego, deferimento da tutela para levantamento dos depósitos fundiários, depósitos fundiários. Depois, qual foi o meu primeiro argumento? Fiz ali, né, a fundamentação, a narrativa da causa de pedido remota, falei da relação de trabalho. Depois a gente separou ali em vários itens pequenininhos, lembra? Eu mostrei para vocês que eu gosto de separar ali em negrito no cantinho da tela, para poder facilitar a leitura. Então, qual foi o primeiro lá? Ó? Foi o saldo salarial. Depois da narrativa da relação de emprego, coloquei logo abaixo, lá em cima, né? Logo abaixo da relação de emprego, lá em cima na petição, saldo de salário. Aí vem aqui o meu pedido, ó, pagamento de saldo salarial do mês de setembro de 2020, na razão de 14 dias. Preciso estabelecer valor conforme a moderna orientação, né, dirigida à preparação para exame de ordem? Não, eles ainda não estão cobrando que você saiba fazer cálculo. Tá?
Segue nos pedidos. Qual foi o item que eu coloquei logo lá depois de saldo de salário? Foi aviso prévio? Beleza, pagamento de aviso prévio integral indenizado, valor. Próximo item da nossa peça, 13º. Aí, o 13º proporcional indica a razão, porque o pedido deve ser líquido e específico, na razão de 10/12 para o ano de 2020, valor tal. Depois veio lá na narrativa da peça, férias, pede férias, indica a razão e o período aquisitivo. Normalmente, férias a gente indica que elas são devidas conforme se elastece ou se fecha o período aquisitivo, tá? Nos nossos pedidos, nas nossas fundamentações com relação às férias, a gente vincula aos períodos aquisitivos. O período concessivo é para gozo do direito. Você adquire o direito dentro de um determinado período, e é esse direito adquirido que ele é requerido como pretensão na tua reclamação trabalhista. Segue. Depois das férias, dentro da nossa petição, veio o que lá? Ó? Veio o parágrafo onde nós argumentamos o FGTS. Mas eu já não requeri em tutela? Requeri. Agora eu vou fazer a confirmação da pretensão principal. Requero o levantamento do saldo de FGTS, caso não deferida a tutela neste sentido. Então, jogamos ele aqui. Acoplado ali ao argumento do FGTS principal, vem a multa, né? Então, 10º item, indenização. Desculpa, ainda antes da multa, né? Aqui pedido que nós fizemos em duas partes, aqui eu separei eles, né? Caso não pagos o FGTS, a indenização referente aos depósitos fundiários não realizados, caso restem impagos por ocasião da sentença. Por quê? Eu não vou subir a tela para não deixar ninguém tonto, eu estou com a via impressa aqui do meu lado para fazer leitura. Vamos lá, né? Como foi feita a argumentação, né? Deverá ser comprovado pelo reclamado depósito da verba fundiária de todo o período, caso a mesma já não tenha sido levantada, respondendo ainda ré pelos depósitos não efetuados ou não comprovados. Gente, não acredito não seja novidade para ninguém, que é muito comum nas empresas, ainda mais nas empresas pequenas, né? Nas grandes também, ainda mais nas pequenas, que às vezes o empregador tem dificuldades ali para poder fechar o mês dele, o que ele faz? Ele não deposita a FGTS daquele mês, paga o salário, aí mês que vem atrasa o salário, paga a FGTS, fica aquela correria. Só que na hora que o empregado é mandado embora e o empregador assume o risco de falar, ó, corre atrás na justiça, normalmente ele não termina de depositar o FGTS. Então, você, na prática, tem que buscar esse extrato analítico do FGTS, que, graças a Deus, hoje dá para ser baixado na internet com facilidade. Há alguns anos você tinha que dar entrada, tinha que mandar o empregado dar entrada pessoalmente, caixa econômica, que era um horror, né? E juntar isso, porque essa prova é tua, não cabe inversão dos ônus da prova com relação à integralidade dos depósitos fundiários. Você busca o extrato analítico, junta ele nos autos. Há alguns anos, essa impressão da tela de internet não era aceita, alguns 7 anos, né? Ela não era aceita pelos juízes, se dizia que precisava que fosse o extrato analítico fornecido pela Caixa Econômica, mas hoje em dia já é amplamente aceito a impressão lá da tela, né, com registro de acesso virtual da Caixa Econômica, dando conta dos depósitos, tá? É a comprovação de que tal ou tal mês não foi quitado e você requer aí o pagamento. E por fim, aqui, ó, o acessório que vem logo abaixo. Falei primeiro do fundo de garantia, lendo a minha petição, revisando minha petição, eu vejo que crio aqui um argumento de multa fundiária. Então, vou fazer aí, ó, compatibilizando com o meu argumento de multa fundiária, vem o pedido da multa fundiária, requer o pagamento da indenização referente à multa de 40% sobre os depósitos fundiários em razão da dispensa imotivada. Passei pela multa. Qual o meu próximo argumento? Seguro-desemprego, que eu fiz aquelas marcas de 3 etapas. Vamos ver aqui, ó. Indenização referente ao seguro-desemprego não recebido, caso inviabilizada a habilitação por culpa da reclamada. Então, recebeu em tutela, ótimo, não recebeu, a gente vai requerer aqui a indenização. Vamos partir, qual foi o próximo item? A multa do 477, parágrafo 8º, 13º item, indenização pelo inadimplemento tempestivo das verbas rescisórias na forma do 477 da CLT. Vamos completar aqui? Na prática, a gente acaba escrevendo só o 477, mas vamos colocar aqui o parágrafo 8º, só para poder ficar completinho o pedido, né? Fica bem didático. Próximo item, seguindo a ordem lógica da petição, nós argumentamos o 467, faz o pedido do 467, requer indenização pelo inadimplemento tempestivo
das verbas incontrovérsias, conforme 467 da CLT. O acréscimo de multa de 50% do 467, que nós verificamos aqui, foi projetado aí na tela pelo site do Planalto. Qual foi o argumento seguinte? Foi o argumento de danos morais. Então, vamos trabalhar danos morais. Condenação da reclamada à indenização compensatória por danos morais. Fiz o argumento lá em cima, não preciso aqui, né? O pedido, ele só se compatibiliza, ele se encaixa, ele completa o argumento. Depois, pedido da condenação em custas processuais, eu vou até inverter isso aqui, só para ficar na exata mesma ordem da fundamentação, né? Para não perder aquela sequência lógica. Veio depois dos danos a argumentação de honorários. Então, requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais. E, por fim, veio o argumento de custas processuais lá em cima, completa ele aqui, né? Condenação da reclamada ao pagamento das custas processuais. A indicação da causa da fundamentação de direito do artigo já foi feita lá na causa de pedir próximo. Viu? Espelhei cada um dos meus argumentos nos pedidos, cabe a minha petição. Então, agora eu já passo para o fechamento. Qual vai ser o fechamento? Falo em provas, requer provar o alegado por todos os meios de prova no direito admitidos na forma 369 do CPC, em especial produção de prova documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal da reclamada, sob pena de confissão e aplicação da revelia, conforme 844 CLT. Ah, Léo, de onde você tirou isso? Planejamento equivalente na aula que fala lá dos pedidos das provas e fechamento, que foi o encontro da semana passada, tá? Gravação está no portal e no meu site e os slides também disponibilizados. Bom, valor da causa, o caso concreto deu para a gente ali o valorzinho de 10 mil, então atribui-se a causa o valor de 10 mil reais. Se o caso concreto não tivesse dado esse valor, ia colocar atribui-se a causa o valor de R, perdão, não quer sair. Vai ficar desse jeito aqui, vou colocar de azulzinho para a gente lembrar que é só uma sugestão, tá? Depois o fechamento, do jeitinho que a gente combinou. Pede deferimento local, tem indicado na peça? Não. Data? Não tem. Advogado reticência, OAB, UF, tá? Cuidado para não indicar a unidade da federação se o caso concreto não der essas informações do advogado, porque pode ser que o avaliador do exame de ordem entenda que você está tentando identificar a tua peça por algum motivo escuso e acabe zerando a sua prova, e a gente não quer isso. A gente não quer precisar ter que recorrer do notão, com certeza vocês vão tirar. Beleza? E está aí o nosso exemplo, né, de peça processual, o nosso exemplo de prática da reclamação trabalhista, pautado no conteúdo trazido nos últimos encontros, com modelo de petição junto aí do nosso material da aula de hoje. Beleza, gente? Então, vou parar aqui a projeção da tela, vou encerrar a nossa gravação e abrir para perguntas.